Senhora Presidente, Senhora e Senhores Deputados, senhores membros do Governo, voto de protesto pela não criação em todas as ilhas das comissões técnicas de acompanhamento para a classificação de leite à produção. A Portaria número 75 de 2009, 17 de setembro, alterada pela Portaria número 161 de 2015, de 14 de dezembro, aprovou as regras a que deve obedecer a classificação de leite cru à produção na região autónoma dos Açores. No âmbito desta portaria, deveriam ter sido criadas comissões técnicas de acompanhamento da classificação de leite à produção em todas as ilhas dos Açores, que incluam indústrias e cooperativas de laticínios. Contudo, tal só se deu nas ilhas de São Miguel e Terceira. Por sua vez, o despacho normativo número 192 de 1998, 30 de julho, no seu artigo número 2, define as atribuições das referidas comissões técnicas, entre elas, propor ações ou medidas destinadas a melhorar as condições de aplicação do sistema de classificação de leite à produção, bem como emitir parecer sobre a atualização do sistema de classificação de leite à produção. Ora, o sistema de classificação de leite está intrinsecamente relacionado com o rendimento dos produtores, uma vez que só com base nos diversos parâmetros higieno-sanitários, mesófilos totais e células somáticas, composição do leite, gordura e proteína, o índice crioscópico, pesquisa de inibidores ou impurezas em suspensão, definidos nas grelhas de classificação, que resulta o sistema de pontuação pelo qual é calculado o pagamento do leite ao produtor. Na legislação regional vigente, mas só parcialmente implementada, menciona-se que para casos em que o índice crioscópico e o extrato seco de gordura forem inferiores ao leite padrão, cabe à Comissão Técnica prever uma penalização. Para além disto, é a Comissão Técnica que dá a conhecer aos serviços que procedem à classificação do leite CERCLA os parâmetros e respectiva pontuação, assim como todas as eventuais alterações existentes no que respeita aos parâmetros de classificação do leite no mês anterior àquele em que se pretende dar início à sua aplicação. Importa reter o papel importante desenvolvido por estas comissões de acompanhamento, não só pelo acima exposto, mas também como elemento mediador e agregador entre as partes envolvidas, entidades receptoras, compradoras e as entidades representantes da produção, acompanhando assim a evolução do setor leiteiro nas diferentes ilhas, num trabalho proativo entre todas as partes. Não é, pois, coerente existir uma arbitrariedade tão grande em alguns elementos, como é o caso do índice crioscópico, onde, por exemplo, em São Jorge, numa primeira anomalia, o produtor é penalizado com uma pontuação máxima de 100 pontos, enquanto a terceira, a penalização é de 50 pontos e em São Miguel é só de 25 pontos. Será correto existirem valores tão díspares entre as referidas ilhas? Faz sentido aplicar a mesma penalização perante uma ocorrência isolada comparativamente a uma prática recorrente? É incontornável ressalvar o trabalho desenvolvido pela produção e pelos produtores de São Jorge, um trabalho contínuo de melhoria das condições de higiene do leite, das próprias instalações, da saúde e genética dos animais, para aprimorar a qualidade do leite, correspondendo positivamente às exigências que foram surgindo ao longo dos tempos. Hoje, o leite de São Jorge é considerado um dos melhores da Europa. É indiscutível que, se assim não fosse, estaria prejudicada a produção da joia da coroa da economia jorgense, o queijo, uma vez que este é elaborado com leite cru. É também indiscutível que este é, sem dúvida, o caminho que é necessário continuar a percorrer, sendo igualmente importante reconhecer o esforço desenvolvido pelos produtores para produzirem um produto de excelência. Como se constata, urge combater e evitar situações discriminatórias no setor leiteiro, pelo que o CDS-PP entende que a legislação vigente devia ter sido aplicada em igualdade de circunstâncias em todas, ou seja, deviam ter sido criadas as comissões técnicas nas diferentes ilhas para que existisse uma maior equidade entre todos os produtores da região. Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe a aprovação do seguinte voto de protesto. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores protesta pelo facto de nunca terem sido criadas as comissões técnicas de acompanhamento para a classificação de leite à produção em todas as ilhas, de forma a promover igualdade de tratamento no âmbito da classificação do leite e em toda a região, evitando situações altamente discriminatórias para alguns produtores, como por exemplo os da Ilha de São Jorge, e estimulando uma produção cada vez mais cuidadosa e na busca constante pela excelência do produto final.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é que é óbvio que quem regulamenta tem que impor o que está regulamentado e, portanto, acho que o que é regulamentado não é feito um pedido para que se aplique. Para além do que está aqui em causa é o facto das comissões foram criadas através do despacho normativo de 98, peço desculpa. Então, a questão aqui que está é, se efetivamente essas comissões estão a fazer o seu papel de agregador, de tentar agregar todas as pessoas e de conciliador entre todos os intervenientes na produção, se estão a fazer esse papel, também é importante que o façam nas restantes ilhas. Se não estão a fazer, então que terminem as comissões. Eu acho que é preciso entrar aqui num consenso e efetivamente ver que trabalho é que está a ser desenvolvido, porque acho que pode ser importante para os produtores de São Jorge, que também têm direito a ter essas comissões suas instaladas. E não acho correto estarem também agora aqui a pôr a culpa, digamos assim, das decisões agrícolas, porque não pediram para criar a comissão técnica. Então, se as comissões estão a ser instaladas, se estão a funcionar nas outras ilhas, se têm resultados positivos, por isso é que ainda permanecem instaladas. Porquê é que as outras ilhas também não usufruem dessas comissões? Esta é a questão que se põe aqui. Para além de que podem ser geradas algumas situações discriminatórias, como é o caso, por exemplo, da água no leite. Na água no leite, neste momento temos nesse mesmo padrão, temos, no caso de São Miguel, em que é através de uma situação recorrente e há uma penalização e bem que vai aumentando consoante a recorrência, à semelhança do que acontece na terceira. Em São Miguel é de 25 pontos, na terceira 50 pontos e em São Jorge um produtor é de 100 pontos, não é? Que tem um problema, que até teve um problema no seu sistema de ordenha e onde foi introduzida água sem ele até saber, tem logo uma penalização de 100 pontos. Acha isso correto? Acha isso correto? Depois do que os produtores de São Jorge têm demonstrado em relação à produção de leite, à qualidade, dos níveis de qualidade com que eles têm produzido leite, acha correto existir uma penalização dessa, uma situação discriminatória dessas? Não é correto. Senhores deputados. E acho que temos que estar aqui, e acho que temos aqui, não é ninguém contra nem a favor. Isto é questão da gente pensar no que é melhor para os produtores. Todos sabemos que os produtores estão a atravessar uma crise, e nós de São Jorge sabemos a crise que os nossos produtores estão a atravessar, e acho que temos que arranjar todas as ferramentas que se existem e criar novas, se for o caso, para que os produtores se sintam apoiados e não se sintam com uma situação discriminatória em relação aos restantes produtores. Porque assim, como é que vai explicar ao produtor de São Jorge que apanhou uma penalização de 100 pontos, que até tivemos um caso recente, que até representou 11 mil euros ao fim do mês, como é que vamos justificar a um produtor destes, que até teve uma penalização de 100%, mas se fosse um produtor de São Miguel ou da terceira, que já não era assim? Isso não é correto. Isso mas não me estava há bocadinho a dizer que o Governo está sempre a trabalhar em prol dos produtores, em prol dos açorianos. Então isso não é para trabalhar em prol. Não é saber se existe uma coisa que está a funcionar, querer aplicar para a nossa ilha. Isso eu acho lamentável dos interesses do partido estarem acima dos interesses dos jorgenses. E eu estou aqui para defender os interesses jorgenses. E não acho que seja uma situação correta, e acho que os nossos produtores não são mais fraudulentos que os produtores de São Miguel ou da terceira para terem essa benesse, por exemplo, porque eles têm se esforçado para produzir o leite que temos e por isso ele é considerado o melhor da Europa. Porque todos nós sabemos que no processo de fabrico, aquele produtor que foi apanhado com água no leite, o leite não foi para o lixo. O leite não foi para o lixo. Portanto, eu acho que temos que também dar, se existe um benefício de dúvida em relação a outros produtores de outras ilhas, também deve ser dado aos produtores das restantes ilhas dos Açores. É só aquilo que está em questão. Muito obrigada.